ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 25 de outubro, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, nosso querido Frei Galvão, o primeiro santo canonizado que nasceu aqui no nosso solo brasileiro, né? Então, é o primeiro santo brasileiro, como a gente gosta de dizer. Ele que nasceu em São Paulo em 1739, né, e faleceu em 23 de dezembro de 1822. Uma vida no Brasil dedicada à evangelização. Ele foi um frade franciscano, né, tem até uma história interessante que ele queria ser jesuíta, mas foi uma época onde os jesuítas estavam sendo perseguidos pelo Marquês de Pombal, e aí ele foi aconselhado pelo seu pai a não ir, né, com os jesuítas, mas entrar para a ordem dos franciscanos. E é aí que ele vai cumprir toda a missão que o Senhor tinha para ele. Então ele vai entrar, né, para os franciscanos e vai ser ordenado sacerdote e vai dedicar sua vida na evangelização. Vai estar, vamos dizer, peregrinando por todo o estado de São Paulo, nas diversas vilas, cidades, levando a palavra, levando o evangelho, fundando, junto, né, com a irmã Helena, uma congregação feminina, construindo o Mosteiro da Luz na cidade de São Paulo, mas também ficando conhecido pelas suas famosas pílulas, né? As famosas pílulas de Frei Galvão. Da onde surge isso aí? Então, tem duas histórias que começam por ali. Um dia ele estava fazendo uma visita, mas estava com uma pressa, né? Porque ele não saía de um canto e ia para o outro, e uma pessoa chega para ele dizendo, né, que tinha um paciente com grande dor, cálculos renais, uma dor, e ele não tinha tempo de ir lá para rezar, para fazer, né, uma visita. E aí o que ele escreve? Ele faz uma oração e escreve essa oração, enrola como se fosse uma pílula e manda para essa pessoa beber. E o que dizia nessa oração? Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Então, os franciscanos sempre foram grandes devotos da Imaculada Conceição de Maria, mesmo antes desse dogma ter sido proclamado pela Igreja. Então, depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. E essa oração, nesse papelzinho, ele vai enviar para esse homem que estava enfermo, ele vai beber e vai se recuperar imediatamente. Uma outra situação foi de um homem que chega para ele muito aflito porque a sua esposa estava há vários dias em trabalho de parto e a criança não nascia. Ele escreve essa mesma oração ele leva, né, para a esposa, e chega lá, ela bebe, tem um parto tranquilo, a criança nasce bem, tudo transforma, né, tudo transcorre muito bem. Então, a partir daí, as pessoas vão começar a pedir essa oração, e ele vai encarregar as irmãs do Mosteiro da Luz de fazerem essas orações. Depois ele abençoava e eram dadas às pessoas que estavam necessitadas. E até hoje, essas orações estão sendo dadas lá no Mosteiro da Luz e também na cidade de Guaratinguetá. Então, Santo Antônio de Santana Galvão, né, que tem também vários dons, tinha, né, também vários dons. Dom da bilocação, que é um dos mais conhecidos. O que foi, assim, uma coisa que foi muito bem documentada? Um belo dia, né, um senhor, um capataz muito violento, espancou um escravo e esse depois, por vingança, o esfaqueou. Então ele estava morrendo e nesse momento, morrendo, ele se deu conta, né, de todo o seu pecado, de toda a maldade, de todas as coisas que ele fez, e ele se desespera e quer se confessar. E aí ele começa, vamos dizer assim, a clamar
que ele conhecia, né, o Frei Galvão, que passava por aquela cidade várias vezes, já tinha passado ali, e ele começa a clamar: pelo amor de Deus, eu preciso de um padre para me confessar. Frei Galvão, pelo amor de Deus, vem aqui, né? Esse era o grito, a oração que ele fazia. E de repente vem chegando na cidade um frei que eles olham: olha o Frei Galvão. O Frei Galvão senta ao lado dele, coloca sua cabeça, né, no colo, abaixa, escuta sua confissão, dá sua absolvição, se despede de todo mundo e vai embora. Só que o Frei Galvão estava nesse momento numa cidade de São Paulo, ele estava pregando numa outra igreja e que por um momento ele pede que todos rezassem uma Ave Maria por uma pessoa que estava morrendo naquele momento, e depois de um certo tempo de silêncio, ele prossegue com a sua pregação. Então, foi muito bem documentado esse dom da bilocação do Frei Galvão. Ele foi, naquele momento, aquele homem moribundo, deu absolvição, né, em nome de Jesus, e continuou onde ele estava celebrando, fazendo aquela pregação. Então, vários outros dons que nós podemos dizer que ele tinha, né, de telepatia, de conversar, vamos dizer assim, com pessoas, de entender o pensamento de outras pessoas, de premonição de alguns acontecimentos. Então, ele era dotado de muitos dons, mas o grande dom que Deus deu foi o dom do amor, da caridade, da misericórdia para com todos. Então, Santo Antônio de Santana Galvão tinha, vamos dizer assim, um amor profundo pelo povo, e o povo também o amava de uma forma assim, muito, muito concreta, que eu acho que o amor é sempre muito concreto. Tem um caso que diz que uma pessoa foi condenada injustamente, né? E ele defendeu essa pessoa. E aí as autoridades o prenderam. Houve um clamor popular tão grande que ele teve que ser solto. Então, todas as vezes que as autoridades tentaram ir contra o Frei Galvão, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, inclusive também os poderosos, todos se rebelavam contra qualquer perseguição, pelo profundo amor que tinham por ele, retribuindo ao profundo amor que ele pregava e que ele deixava em todos os lugares. Então, Santo Antônio de Santana Galvão, como eu disse, morreu em dezembro, mas a gente celebra ele neste dia. Por quê? Porque a Conferência dos Bispos do Brasil pediu ao Vaticano para não celebrá-lo no dia da sua morte, porque, né, 23 de dezembro confunde já quase com o Natal. Então, para a gente poder bem celebrá-lo, a gente o celebra nesse dia 23 de outubro. Então, pedindo hoje a graça de ser como Santo Antônio de Santana Galvão, o nosso querido Frei Galvão, apaixonado por Maria, incansável na evangelização, fazendo sempre a vontade de Deus, e que ele interceda por nós e por todo o povo brasileiro. Amém.